Capítulo 20. O festival e o leilão. Ouvi dizer que a melhor hora para curtir o festival era quando estava escuro, e isso parecia certo porque as ruas já estavam lotadas de pessoas. A rua movimentada foi decorada com lanternas extravagantes e várias barracas, barracas de comida, barracas de jogos, barracas de brinquedos, etc. Já vi muitos festivais desse tipo antes de vir para este mundo, então fui rápida em passar por tudo, desinteressada. Ei, tem certeza de que veio para curtir o festival? Renaud perguntou, achando isso bastante estranho para algo que Penélope faria. Eu olhei para ele uma vez antes de responder sem entusiasmo. Estou gostando. Você nem está pedindo para comprar nada para você. Você geralmente enlouquece quando vê acessórios. Ele comentou, apontando para as barracas que vendiam coisas para meninas. Então você realmente achou que eu vim aqui só para me divertir no festival com você? Olhei para ele por um momento, então sem palavras me virei. Honestamente falando, nada apareceu, seja o festival inteiro ou qualquer outra coisa. Eu estava muito em conflito porque não sabia por onde começar a procurar por Eclise. Ei, venha aqui por um minuto. Nesse momento, Renaud me pegou pela mão e me arrastou para algum lugar. Derek silenciosamente seguiu atrás de nós dois. Olha, eles vendem algumas coisas boas aqui. O lugar para onde Renaud me levou era um estande que vendia algumas joias. Bem-vindo. Dê uma olhada, queridos clientes. Muitas coisas novas chegaram hoje do Oriente. Olhei fixamente para o homem enquanto estava confusa sobre o que estava fazendo agora. Quando o fiz, Renaud gritou para mim em frustração. Ele disse para você dar uma olhada. Olhe ao redor já. Olhei para as joias em suas palavras. Essas certamente eram algumas joias de aparência muito original que pareciam que só podiam ser vistas durante a época do festival. No entanto, não senti vontade de comprar nenhum desses. A caixa de joias de Penélope já estava transbordando de acessórios. Perdi meu interesse por eles bem rápido. Mas então, isso parece bom. Um braço se estendeu atrás de mim. Derek então pegou um acessório. Era uma pulseira feita de barbante de platina e com pequenas joias na cor de uma ameixa bem madura, penduradas. Bondade, eu sabia que você tinha um ótimo gosto para essas coisas, senhor. Para falar sobre essa pulseira, foram necessários 3 meses de um dia e uma noite inteiros usando as joias raras encontradas apenas naquela mina ali no leste. O dono do estande começou a cuspir essas palavras, enquanto literalmente cuspia. Eu me senti um pouco estranha, olhando para o bracelete que Derek estava segurando. Foi porque eu senti que a cor das joias era parecida com a do meu cabelo. Ei, de jeito nenhum. De jeito nenhum ele me daria isso. Olhei para os 10% e pensei. Então este para mim. Parecia que Renaud estava prestes a pagar a qualquer minuto, então me apressei e peguei uma coisa que me interessava. O dono do estande que uma vez balbuciou sobre a pulseira, desta vez fechou a boca. Você está falando sério? Renaud formou uma carranca profunda em seu rosto enquanto olhava para o que eu estava segurando. Foi o mesmo para Derek. Sim, esta máscara. O que eu escolhi foi uma máscara branca que foi colocada bem no canto. Apenas os olhos e a boca, que estava curvada para cima em um rosto sorridente, eram os lugares que foram esculpidos. Me lembrou uma máscara de Ai, máscara tradicional coreana. Pensando nisso, não havia como eles deixarem uma garotinha como eu entrar no mercado de escravos, mesmo que eu usasse um roupão. Portanto, foi uma decisão razoável e inteligente a ser tomada. Vou comprar isso. Ei, eu queria te perguntar isso por um tempo agora. Renaud perguntou com um olhar sério em seu rosto em resposta à minha conclusão. Você não está bem esses dias? Estou perguntando se você de repente se sente tonta às vezes, ou sua mente fica em branco para se encontrar em um lugar diferente mais tarde, quando você voltar aos seus sentidos ou algo assim. Apenas diga se você não quer me comprar essa coisa. Não, não é que eu não, você está dizendo que realmente quer essa coisa. Sim, acabei gritando com Renaud, que estava me fazendo a mesma pergunta repetidamente. Ele me olhou incrédulo, mas acabou pagando pela máscara também. Só então. Buzz Ifen, um barulho veio de longe. Eu me virei para ver um grupo de pessoas fantasiadas andando pelas ruas. Bam, bum. Começaram os fogos de artifício que deixaram a rua ainda mais louca de gente. Era o início do desfile. As pessoas saíram de todos os lugares para ver o desfile. Empurre. Eu era continuamente esbarrada pelas pessoas apressadas. Aguentar. Uma manga que parecia fazer parte de uma roupa chique veio me alcançando pela frente. Olhei para cima e encontrei Derek olhando para mim com um rosto sem emoção. Obrigada. Eu realmente pensei que ia ser arrastada por todas essas pessoas, então me apressei e agarrei sua manga. Mas parecia que eu tinha agarrado no lugar errado porque algo sacudiu na parte que eu estava segurando. Buzz Ifen. Foi então que as pessoas do desfile passaram por nós.
Agarrei a manga de Derek o mais forte possível para que eu não fosse levada. No entanto, Snap. Penélope. O rosto em pânico de Derek gradualmente se afastou de mim com o som de algo se partindo. Não. Fui levada para algum lugar por todas essas pessoas em movimento e mal consegui me afastar delas um pouco depois. Quando recuperei meus sentidos, percebi que estava no canto de um beco assustador e escuro, com apenas um botão dourado que se soltou da manga de Derek e uma máscara que Renaud pegou para mim na mão. Onde estou? Eu franzi minhas sobrancelhas enquanto olhava ao meu redor. Naquele momento, uma caixa branca apareceu na minha frente do nada e o episódio, o escravo azarado de um país derrotado, Eclise, começou. Você gostaria de ir ao mercado de escravos? Sim. Ou não? Meu queixo caiu. Isso de repente. Graças a isso, pude iniciar a rota de Eclise que pensei que não aconteceria com os dois que me seguiam. Fui transportada para a entrada do mercado de escravos imediatamente após pressionar, sim. Era um prédio muito pobre, então você nem poderia imaginar que este seria o lugar certo. Vi algumas pessoas fazendo fila na entrada. Cada um deles tinha uma máscara. Sabia. Fui esperta em comprar isso. Não era nada chique ao contrário dos que os outros nobres usavam, mas não importava, desde que escondesse meu rosto. Coloquei a máscara e me alinhei atrás daquelas pessoas. Não me esqueci de verificar o roupão para que a cor do meu cabelo não aparecesse. Não demorou muito quando chegou a minha vez. Por favor, mostre-me seu convite. Um homem grande estendeu a mão para mim. Você precisa de um convite para essa coisa. Eu estava confusa. Eu não esperava que você precisasse de um convite para poder entrar. Você não me informou sobre nada disso, seu jogo maluco. O homem franziu a testa assustadoramente enquanto eu entrava em pânico sem lhe dar uma resposta. Você não tem um convite. Este lugar só funciona para pessoas com assinaturas, então você não pode entrar sem um convite. Agora, então. Espere. Uma ideia surgiu na minha cabeça quando ele disse a palavra associação. Eu rapidamente cavei minha mão em meu único bolso. Aqui. O que entreguei ao grandalhão foi o botão da manga de Derek. O símbolo da família Eckhart foi esculpido claramente no botão. Os olhos do homem se arregalaram quando viu o botão na minha mão. Se é sobre meu convite, esqueci em casa. Isso vai servir, não? Eu não notei uma pessoa tão alta e nobre. Bem-vinda. Ele correu e abriu caminho para que eu entrasse. Entrei casualmente, mas fiquei surpresa por dentro. É assim que a família Duque é poderosa, ou talvez até mais. Claro, você nunca sabe se esse truque funcionou do Duque ser o convidado VIP que vem às vezes para obter alguns escravos úteis. Essa coisa de escravo era amarga de se pensar para mim. Eu vou acompanhá-lo ao leilão. Um servidor encarregado de escoltar as pessoas veio me cumprimentar na entrada e me levou para dentro. Eu o segui descendo as pequenas escadas por trás. Quanto tempo se passou desde então? As escadas chegaram ao fim quando uma área com uma luz fraca vindo dela pôde ser vista. Logo, cheguei a um espaço vasto e luxuoso que eu não acreditaria que estava naquele prédio decadente que vi antes. Este vasto lugar estava escondido aqui o tempo todo. O grande salão estava decorado como um coliseu para que você pudesse olhar para o palco dos grandes assentos. Sente-se aqui. E pegue isso. O criado me levou para o banco da frente, onde você pode ver melhor o palco, depois saiu depois de me entregar um piquete. O piquete era para o leilão. Sentei-me no meu lugar, olhando para o palco. Senhoras e senhores, o leilão está finalmente começando. O leilão começou pouco depois. Os escravos acorrentados subiram ao palco após o anúncio alto do leiloeiro. 10 ouros. 10 de ouro. Há mais alguém? Vendido com 10 de ouro. Todos os escravos tinham um rosto sombrio quando foram vendidos aos nobres. O valor de cada escravo ficou melhor do que os vendidos antes deles, pois alguns deles começaram a fazer alguns truques fascinantes e alguns deles tinham uma aparência incrível. 100 ouro. 100 de ouro. Há mais alguém? 102 de ouro. Logo se tornou um campo de batalha aqui com todas as pessoas lendo o rosto dos outros e a atmosfera. E finalmente, todo mundo agora é a hora que todos vocês estavam esperando. Agora é o último escravo de hoje. Eu, que estava olhando para o palco com desinteresse até agora, endireitei meu corpo no último escravo subindo ao palco. Um bárbaro de um país derrotado. Apresento o escravo, Eclise. Cabelo castanho acinzentado. Ele estava algemado e sua boca também estava coberta, mas seus olhos brilhavam fortemente para o público. Era Eclise. Todo mundo aqui deve ter ouvido os rumores sobre esse escravo, certo? O leiloeiro sorriu e disse: Eu não ouvi nenhum boato sobre Eclise. No entanto, todos os outros pareciam saber enquanto acenavam com a cabeça. Mas sempre há uma grande diferença entre o que os rumores dizem e quando você vê por si mesmo. Por isso organizamos um evento especial para o nosso público dar uma olhada. Um criado jogou algo em Eclise com um movimento de mão do leiloeiro.
Era uma pequena espada de madeira que as crianças usavam quando aprendiam a esgrima pela primeira vez. O que eles estão fazendo? Inclinei a cabeça com curiosidade. Quando o fiz, o som de uma gaiola se abrindo foi ouvido de um canto. Sirrr! As hienas pularam no palco. 5 delas.